O governo federal alega falta de verbas e recorre da decisão que determina a realização do censo de 2021. A informação é de Elisângela Almeida. O governo federal recorreu por meio da Advocacia Geral da União da determinação monocrática do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal para que fosse realizado o censo 2021. Marco Aurélio tomou a decisão no dia 28 de abril, atendendo a um pedido do governador do Maranhão, Flávio Dino, que pedia a realização do estudo. No recurso enviado ao Supremo, o governo pede que a corte rejeite a ação do governo do Maranhão e afirma que a determinação do ministro, ainda que externasse preocupação legítima, invade a esfera privativa dos poderes legislativo e executivo e viola os princípios democrático e da separação de poderes. A Advocacia Geral da União diz que não há recursos para a realização do censo e que o orçamento teria que ser recomposto. Ao sancionar o orçamento de 2021, o presidente Jair Bolsonaro fez um corte de verba para o censo e os recursos para a pesquisa, que inicialmente seriam de 2 bilhões de reais e que foram reduzidos para cerca de 50 milhões de reais. Para a AGU, a determinação de Marco Aurélio impõe necessariamente a alteração da lei orçamentária anual e que isso deveria ser novamente analisado e votado pelo Congresso Nacional. No dia 30 de abril, o novo presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto, afirmou que não seria mais possível iniciar os trabalhos para o censo em 1º de agosto, mas que seria viável começar a coleta de dados em setembro ou outubro, caso haja uma definição do STF sobre a questão no início do mês. Por lei, o censo demográfico deve ser feito a cada 10 anos. O último aconteceu em 2010. Em 2020, a pesquisa foi adiada pelo governo em razão da pandemia. É lamentável que o governo tenha adiado ou suspendido a realização do censo este ano, 2021, depois de já precisar adiá-lo em 2020 por causa da pandemia. Este ano, a justificativa não foi a pandemia, foi a redução no orçamento mesmo do IBGE, que passou aí da ordem de 2 bilhões de reais para 50 milhões, uma redução muito grande. Obviamente, o censo tem uma importância muito grande, inclusive para fazer políticas públicas, por exemplo, para a distribuição de Bolsa Família. É preciso saber como as pessoas estão vivendo no Brasil para esse tipo de política. É preciso também desse censo para fazer, por exemplo, a PNAD, né, os dados de desemprego. Quer dizer, todas as políticas públicas no Brasil que exigem dados demográficos precisam de um censo atualizado, e o que está em vigor no Brasil tem mais de 10 anos. No entanto, a decisão do STF de obrigar o governo a fazer o censo nessas condições, obviamente, não se coloca, é absurda, porque o orçamento não permite a realização do censo, né? Não há dinheiro mais para fazer esse censo. Então, são duas decisões lamentáveis de fato. Eu ia comentar exatamente a mesma, por incrível que pareça, eu ia comentar exatamente a mesma coisa que o Diogo comentou, basicamente esses dois pontos. Primeiro, a importância, assim, do censo para estabelecimento das políticas públicas. O governo deve fazer o censo para acabar o dinheiro, o governo está sem dinheiro. Isso é uma realidade, o governo está quebrado, precisa de dinheiro e não tem dinheiro. Mas agora o ativismo judicial, essa movimentação do Supremo Tribunal Federal determinar o que o Executivo vai fazer, determinar a lei orçamentária, que é um assunto do governo com o Congresso, do Executivo com o Congresso. Isso aí é demais. O próprio ministro Marco Aurélio deu uma ótima entrevista a gente aqui na semana passada no Jornal da Manhã, dizendo que o STF, de vez em quando, atropelava as suas prerrogativas e se metia no que não tinha que se meter. E aí vem ele mesmo tomar essa decisão na semana seguinte, não me deixa, no mínimo, assim, intrigado.